Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos vendo? Estou aqui com o nosso grande professor Diego. Ele vai começar a falar com vocês agora. Vai dar uma aula bem legal, avaliar portfólio, falar de personagem, né, Diego? Isso Então, aí, a partir pessoal. de agora é com ele. Estou passando a palavra para ele. Ele se tornou administrador e vai estar na tela principal. Boa aula aí, gente. Daqui a pouco eu estou de volta. Fala aí, galera, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre criação de personagem. Vou dar uma orientação geral, assim, sobre portfólio, apresentação de portfólio, que você deve ter no portfólio, que você não deve ter no portfólio. Na minha opinião, quantas imagens é legal colocar no portfólio físico ou no portfólio digital. Então, quem tiver com portfólio online aí, prepara o link para postar aqui depois, que eu dou uma olhada rapidinho e faço os comentários de como pode melhorar. Então, é isso. Eu vou começar a rabiscar aqui, mostrar alguma coisa sobre criação de personagem. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Se a tela está ok, compartilhamento. Então, Tudo certo. show de bola. Então, vamos lá. Quando eu falei sobre... Aí, ó. Vou ver se eu gravo aqui. Como eu falei na aula passada de design de ambiente, eu comentei que normalmente eu trabalho com o fundo cinza. Tá? Então, agora para personagem, eu vou trabalhar com fundo branco enquanto eu estou procurando a silhueta adequada, tá? Por conta desse maior contraste, porque é um processo diferente. No caso de uma ilustração mais complexa, eu começaria com fundo cinza. No caso de um concept, eu prefiro começar com fundo branco ou bem claro para poder ter um contraste maior da silhueta, já que essa parte é bem importante. Então, legal. É bom a gente ter um norte, tá? Em termos assim de referência. Estou com algumas referências aqui do lado. Mas o objetivo não é copiar referência, tá? Se você vai fazer o concept de personagem, trabalhar no design do personagem e você copia uma foto, é melhor você simplesmente apresentar a foto, né, pro diretor de arte que já estaria resolvido os problemas de concept. Então, design é resolver problemas, você vai estar trabalhando, resolvendo problemas visuais. Então, a referência é sempre um ponto de partida, tá? E nunca de chegada. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida aí no meio do caminho, pode ficar à vontade para escrever aí. Vou dando uma olhada aqui, eu sou ruim de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou vendo aí. Qualquer coisa o Luciano me dá um alô também. Estou de olho aqui, fica tranquilo. Show de bola. Então, eu gosto de trabalhar com brush com alguma transparência aqui, tá vendo? De peso de mão, porque eu vou aproveitando esses cinzas aqui no meio termo. Essa é mais uma razão pela qual eu prefiro trabalhar com fundo branco, porque assim eu tenho acesso a uma quantidade maior de cinzas por transparência. Então, design de personagem ou ilustração com personagem e tal é uma coisa bem mais complicada, tá? Assim, não para o concept, porque no caso de concept você está buscando mais a ideia, né?
Mas quando você quer fazer um negócio bem finalizado, são muitas horas de trabalho. Eu terminei há pouco tempo uma ilustração agora. Lá no trabalho eu levei... Lá a gente tem que contar direitinho as horas, né? Como freelancer eu não precisava fazer isso. Mas eu levei 80 horas para finalizar. É um bocado de tempo. Então o que eu vou fazer aqui é um sketch rápido para mostrar um processo, tá? Um processo bem simples. E legal para trabalhar principalmente concept. E aí eu vou com conta-gota pegando esses cinzas aqui do meio do caminho, tá vendo? Vai ajudando a manter as coisas razoavelmente harmônicas em termos de valor. Existem duas abordagens do pensamento de pintura, né? Pintura por construção e a pintura por abstração. A gente pode conversar um pouco mais disso, mas basicamente o que acontece é que a pintura por construção, você imagina o que você está fazendo no ambiente 3D, enquanto que a pintura por abstração, você imagina tudo acontecendo no 2D mesmo, como manchas abstratas que pela relação vão criar uma representação espacial, entendeu? A profundidade, ela acontece, você não pensa. É complicado de explicar, depois eu mostro mais alguns exemplos. Então, em termos de pintura, os pintores barrocos em geral pensavam, Rembrandt, por exemplo, pensava mais em termos de abstração, e os caras mais do século XIX, o Guerreau, o Cabanel, esses caras pensavam mais por construção, eles tinham um desenho de linha, tá? Então, basicamente também linha e mancha. A gente tem que estudar as duas coisas, mas cada um vai ter sua preferência dentro disso. Ô, galera, vocês que estão assistindo, compartilhe o Hangout, manda o link aí para os amigos de vocês, chama mais gente aqui para a sala. Nós estamos entregando conteúdo aí de muito valor com o Diego. Acho que ia ser muito legal se vocês pudessem fazer isso por nós, viu? Então, nesse momento, eu estou preocupado só com o design da silhueta, tá? A única coisa que me interessa aqui é que a silhueta ela pareça forte, em termos de presença visual. Então, como vocês estão vendo, não tem firula, tá? Um brush com sensibilidade com transferência ativada. A borracha é o mesmo brush. Sem textura, sem detalhe, porque tudo isso é para ser feito no final.
Então, a ordem em que as coisas acontecem, elas influenciam diretamente o resultado do trabalho, tá? As coisas têm ordem para acontecer, e a abordagem é sempre do geral para o específico, do abstrato para o concreto. É sempre bom fazer mais de um para checar qual silhueta funciona melhor. Então, nessa outra aqui eu estou acentuando bastante essa relação de linha de tenso e relaxado. Tá vendo aqui? Tem uma linha bem relaxada, bem fluida aqui, já tem uma linha mais tensa aqui também. Essa parte da relação entre as linhas é um estudo separado de dinâmica linear, que se faz também para personagem, né? Então, quem já trabalhou com modelo vivo sabe que isso é muito feito nas poses curtas, né? Nas poses de 5 minutos e tal. Você marca as principais linhas para gerar dinâmica, e aí a partir disso você começa a jogar silhuetas. Estão vendo que eu fiz de um jeito diferente da outra, né? Agora a gente vai para um terceiro.
Uma maneira legal também de fazer é ir com a mente aberta para o trabalho e começar a procurar nas manchas abstratas sugestões, tanto para o design quanto para a pose. Uma coisa que eu faço aqui para ajudar, eu coloco o atalho da borracha no N, tá? Que por padrão é no E. Eu coloco para o N porque eu fico com um dedo no B de brush e outro no N da borracha. E aí fico trocando com bastante facilidade entre um e outro. O tempo todo, como vocês estão vendo aqui. E aí o que acontece é que quanto mais opções você tiver, maior vai ser a chance de você chegar num design excelente, tá? Então, é normal o pessoal fazer um, dois e já querer parar por conta do cansaço mental mesmo, né? Porque cansa. Mas eu recomendo que faça no mínimo 6, tá? Pelo menos 6. Aqui eu vou fazer só esses 3 para não tornar a coisa, não tornar a aula repetitiva. Mas em casa aí eu recomendo que você faça pelo menos 6 tentativas de boas silhuetas aí. Bem, aqui eu estou na dúvida entre, vamos numerar aqui, 1, 2 e 3. Aposta aí 2 ou 3.
A letra tá horrível, né? Vamos lá. 2 ou 3? O que vocês preferem aí? Deixa eu ver aí. Pô, curti o número um. Curtiu um? Não gostei dele, não. É que eu sempre jogo de Warrior e esse escudo aí tá divertido. Ah, maneiro. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou falar aqui de uma coisa do personagem, que a não ser que você faça o personagem para... E ganhou o número 3 só pra você saber. Ah, é? Beleza, então. Ah, a galera tá postando aqui para cima, tá? Tô olhando no chat aqui errado. Então tá, vamos lá de 3 mesmo, então. Que é o contraposto, tá? Deixa eu só explicar o que é contraposto antes de seguir. Contraposto é uma forma de você trazer dinâmica para o personagem, mesmo que ele esteja em uma situação estática, né? Ele está parado aqui. Mas o que acontece? Você tem ângulos opostos entre linha do ombro e linha do quadril, tá? Então isso vai fazer também diferença na linha aqui da caixa torácica, na diferença entre os joelhos, tá? O joelho dessa perna a perna está esticada aqui, olha, o joelho dela vem para baixo, essa daqui encolheu, o joelho dela vai subir. Então, só de jogar essa oposição entre linha do quadril e linha do ombro, você já dá uma dinâmica bem legal para o trabalho. Como eu falei, a exceção é quando você tem que fazer um modelo que é especificamente para modelagem, que você tem que fazer em T, né? Vai naquela pose em T lá com o braço aberto para o cara ir modelando por cima do seu concept. Mas muitos estúdios hoje já não trabalham assim, o cara faz o concept mais à vontade, como eu estou fazendo aqui. E o modelador também tem um bocado de habilidade artística, né? Então ele tem espaço para criar bastante coisa no que eu simplificar, e ele também não precisa modelar em cima, né? Porque às vezes o cara vem modelando, bota a tua imagem de fundo e vem modelando bem em cima do seu desenho. Tá? Então esse é um procedimento mais técnico, existe, mas também tem a galera que trabalha com procedimento um pouco mais artístico, que é como eu estou mostrando agora. Então, fechou o 3, vamos avançar no 3. Uma outra coisa que acontece é que quando você vai avançar no trabalho, você também tem que permanecer com a mente aberta para possíveis mudanças, tá? Então, o objetivo é ficar bom no final, e qualquer mudança que você faça para melhorar é bem-vinda. Então, definida a silhueta, já vale a pena escurecer um pouco mais o background. Então, eu gosto bastante de trabalhar com uma camada só,
Nem sempre é possível, porque às vezes é um pedido do cliente que você mantenha organizado, é o fundo, o personagem, o primeiro plano e normalmente os efeitos também, se você tiver algum efeito mágico aí, alguma coisa acontecendo. A maioria dos clientes pedem para manter isso separado para o caso de uma possível animação disso aí, para o departamento de marketing mexer. Nem sempre tem animação, mas eles sempre pedem para manter, quase sempre pedem para manter organizado dessa forma.
Então, o jeito que eu gosto de começar a lançar cor é vir com gradiente. Eu venho com esse gradiente redondo aqui, uma cor quente. Normalmente o laranja mais terroso. Em color, por cima de tudo. Aqui eu mesclei todas as camadas, tá? Ctrl Shift Alt E. Agora eu continuo pintando, pegando essas cores. Se for o caso de precisar do personagem solto novamente, a gente seleciona tudo, recorta ele do fundo, tá?
Então, o que a gente faz é simplificar primeiro, então, reduzir a quantidade de problemas, por isso que você trabalha primeiro em preto e branco, depois começa a trazer as cores bem devagar, faz uma versão monocromática, depois começa a entrar com várias outras cores. Normalmente eu gosto de indicar alguma coisa de cenário para fazer o trabalho funcionar como imagem, né? Às vezes você tem um concept que funciona bem, em termos assim de conceito, tem um design legal, mas a imagem final não está tão bacana. Então, às vezes eu indico uma coisinha ou outra do cenário mesmo, quando é o caso de um concept. Fiz tudo, dupliquei, e eu testo alguns modos de mesclagem aqui para acelerar o desdobramento aqui dos cinzas. Os valores, né? Deixa isso aqui guardado. Fiz tudo mais uma vez. Uma forma legal de trazer mais cores de forma rápida para a ilustração é a seguinte. A gente pode pegar uma pintura
Uma pintura antiga. Torcer. Soft light é uma boa. Geral. Tem que fazer uns testes, às vezes fica muito bagunçado, como ficou aqui, tá vendo? Mas pro fundo, eu acho que começa a funcionar um pouco mais.
Você tem mais ou menos a silhueta que você quer. Muita coisa de design que você pode manter em aberto. A gente começa a trabalhar com as fotografias. Como eu falei, o design de personagem é uma coisa que precisa de muito teste, tá, o tempo todo. Ctrl U. Para deixar na cor ali da seleção. E aqui você vem controlando os valores. O que você tem que fazer agora, com as fotografias, é simplificar um pouco as fotografias e trazer o sketch, trazer um pouco mais do realismo para o sketch, para a coisa começar a integrar uma na outra. E a gente deve evitar aqui a qualquer custo que o nosso trabalho fique parecendo um monte de foto colada. Então, agora aqui, desenvolver um poder de síntese é importante, tá? Deve focar são nas principais áreas e tudo que é detalhe miúdo atropela. Como eu falei, fica sempre à vontade para mudar o design se precisar. Eu vou duplicar, Ctrl U, colocar na cor quente que eu escolhi ali.
E aí eu abaixo um pouquinho essa opacidade para pegar as duas camadas e ter um balanço ali para não ficar tão quente. E aí é aquilo que eu disse, tudo é teste, tá? Funcionou, deixa, não funcionou, toca. Pegar essa aqui que é uma superfície um pouco mais reflexiva, ver como é que funciona. Olha só, tá de frente a imagem, e o nosso personagem está ligeiramente rotacionado ali. O que eu vou fazer é só pegar metade dela aqui, Ctrl T, afino ela aqui. Depois eu ajusto, distorcendo. Ok, pego a cor aqui da outra peça de armadura. Ficou bem bonito assim, com bastante brilho, mas está demais. Então a gente vem, baixa um pouco. Eu gosto de usar o multiply às vezes. Preserva bastante detalhes usando o multiply. O quanto você vai simplificar depende de várias coisas. Do tempo que você vai gastar na ilustração,
do quanto você precisa mostrar especificamente do design para as próximas etapas. E óbvio do nível de realismo que você quer manter no trabalho. Essa capa dele não caiu bem não, está atrapalhando a leitura da silhueta um pouco.
Agora a gente começa a pegar as cores das peças de armadura que já estão um pouco mais definidas para aplicar nas outras peças. Vocês podem ver no final o design, por mais que você use a fotografia e tal como base, o design final ele é completamente diferente da referência do que você usou como textura e tal. E esse é o objetivo. Tá? Porque se a foto resolvesse o problema, não haveria necessidade de contratar um artista para o trabalho. Então, principalmente quando se trata de concept, o nível de realismo da ilustração não é uma questão, tá? Que a questão é o design da coisa. Se você quer um trabalho com altíssimo nível de realismo, existem outras abordagens para tratar, para escolher aqui.
Então, a gente pode usar também aqui o Dodge Tool para acentuar alguns highlights. Então, aqui está nos tons médios, né? Tem que trocar aqui para highlight. Você pode ver que ele também já vai alterando alguma coisa das cores, tá? Essa é uma maneira. Também você pode usar ele com algum brush de textura. Legal para dar uns brilhos na armadura e tal. Tá? Essa é uma forma. A outra que eu também gosto é fazer uma camada de Color Dodge por cima. E aí eu dou um claro escuro mais geral aqui. Uma outra multiply você vai baixando, escurecendo as outras áreas que achar que precisa. Então, as próximas etapas seriam continuar polindo o trabalho aí, aplicar textura, tanto textura aqui, olha, do brush, quanto texturas de fotos, tá? Aí isso já é um bom sketch, demorado até, mas já é um sketch já que você tem como ter uma noção da silhueta e do design, da ideia principal em termos de design. Alguém ficou com alguma dúvida aí sobre esse processo? Um processo bem simples, mas bem legal de usar. Então, quando for fazer um trabalho para portfólio, tem que pegar esse mesmo processo que eu acabei de mostrar, esse é um dos vários que a gente usa, e aplicar um bocado de horas nisso, entendeu? Às vezes a pessoa fica com muita vontade de terminar o trabalho, ou não sei se cansa, né? Se for o caso de cansar de um trabalho, é uma boa ideia trabalhar em 2 ao mesmo tempo. Então você cansa de um, vai para o outro, depois volta. Eu fazia muito isso quando eu estava pintando a óleo, né? Principalmente porque tem o tempo de secagem do óleo e tal. Mas te ajuda também a descansar a mente da imagem, porque às vezes você fica de saco cheio de olhar para aquela ilustração, depois de 40 horas, 50 horas, como eu falei, a minha última ilustração do trabalho levou 80 horas para ser feita. Felizmente lá eles permitem isso, assim, eles têm um pouco de flexibilidade com prazo, então a gente pode trabalhar bem à vontade nesse sentido, né? Mas eu já tive clientes que me pediram 3 dias, 4 dias, e aí você trabalha 8 horas por dia, né, no mínimo. Eu trabalhava por volta de 12 horas por dia, e eu gastava 3 dias numa ilustração mais rápido assim que eu costumava fazer. Tá? O prazo médio de mercado é 1 semana, entre 1 e 2 semanas. Então é bastante tempo para você fazer. Tá? Então dá para avançar bem na ilustração, ter bastante cuidado, texturizando parte por parte com fotografia, texturizando cada área. Uma coisa importante também para ter em mente é deixar bem evidente a diferença de leitura de cada material, tá? O que é metal com cara de metal, como a gente pode ver aqui, né? A próxima etapa seria fazer o que é pano com cara de pano, couro com cara de couro e por aí vai. Tá? Ter essa preocupação em manter os materiais bem legíveis. Então é isso. Alguém tem uma dúvida? Alguma dúvida sobre o processo? Vou passar rapidinho para a parte de portfólio aí para a gente não estender muito, já passou de 1 hora. Então tá, vamos lá. Sobre portfólio, o que você, na minha opinião,
não deve ter no portfólio, tá? Então você deve evitar trabalho de faculdade, não só trabalho de faculdade, qualquer trabalho que dê a entender que você é estudante, tá? Porque, a não ser que você esteja aplicando para estágio, acho que mesmo para estágio eu também não deixaria. Você deve fazer o máximo para parecer profissional, tá? Então, nada de colocar exercícios loucos de faculdade, por exemplo. Eu vi uma vez o portfólio, o maluco colocou os exercícios de colar bolinha, de colar confete, essas coisas, sabe? Isso aí de jeito nenhum. Também não misturar trabalho de fotografia com pintura, trabalhos de áreas bem diferentes, assim. Evitar exercícios como renderização de esfera, natureza morta, cubos, exercício de perspectiva básico, tá? Evitar tudo que dê a entender que você é estudante. Outra coisa, fanart é legal de fazer assim porque te dá uma visibilidade boa. Tem cara que recomenda para não colocar fanart no portfólio. A minha recomendação é que você não coloque muito, tá? Não apresenta um portfólio só de fanart, não. Tem personagem que você gosta e tal. Principalmente se for apresentar alguma coisa para a empresa específica, eu acho válido até colocar. Um ou dois no máximo. Mas o ideal, na minha opinião, é fazer alguma coisa parecida, entendeu? Vamos supor, o cara vai você vê aplicar para uma empresa X que fez o jogo Y, então você vê mais ou menos o que é aquele jogo Y, você faz umas 2 ou 3 ilustrações com características de projeto, mas visualmente próxima daquilo ali, tá? Você vê, por exemplo, semelhança entre... não tá vindo nenhum exemplo agora. Mas vou fazer para o Uncharted, por exemplo. Você não precisa desenhar um personagem especificamente, mas os cenários é uma coisa mais genérica, mas você pode... É uma boa ideia para desdobrar ali. Beleza? Outra coisa que é importante também de não ter tomar um cuidado, é importante você tomar um cuidado com a quantidade, tá? de ilustração no portfólio, dependendo, é diferente quando você vai apresentar portfólio físico, numa revisão de portfólio, ou no site. No site, se for um ArtStation, por exemplo, eu não vejo problema com limite. Agora, se for uma apresentação de portfólio, eu acho que por volta de 12, 15 imagens já está legal. Tá? No mínimo 8, na minha opinião. Tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Com relação ao portfólio físico, eu sempre prefiro apresentar o digital, tá? Mas quem curte apresentar portfólio físico, é legal levar num portfólio grande, A3, e com as imagens impressas, tá? Evitar levar trabalho original, por uma série de razões, para evitar acidente, porque o trabalho original você bota dentro do plástico às vezes. Se for tradicional também, às vezes o pessoal leva as duas coisas para mostrar, né? Ele começa a manchar o plástico. Eu acho que portfólio físico dá sempre dor de cabeça, tá? Então, o ideal, na minha opinião, é um digital mesmo. Com relação ao site, o fórum mais popular é o ArtStation, né? Já foi o Seja Society, já foi o Seja Hub, que não existe mais. Então, a vantagem do ArtStation é que lá você tem vários diretores de artes e recrutadores que os caras podem te seguir, né? E aí é da onde vem um bocado de trabalho. Outra coisa que eu também recomendo que não se faça no portfólio é dividir por etapas, tá? Então, às vezes o cara tem um portfólio, lá tem uma pasta só de personagem, uma pasta só de cenário, uma pasta só de criaturas. A gente tem que tentar deixar o portfólio mais simples possível para o cliente só
abrir e rolar para baixo, para o lado, entendeu? Com relação ao contato dentro do portfólio, é importante que ele apareça em todas as páginas, isso é legal, e que não seja uma imagem, tá? Facilita se você mantiver o seu contato de uma forma que o cliente possa lá selecionar, copiar e colar. Às vezes o pessoal coloca junto com a imagem do banner, do sei lá o que, e não dá para copiar e colar. Alguém por aí está com portfólio? Para eu dar uma olhada antes de fechar. A gente já vai encerrar já. Lembra de voltar a câmera em você, irmão. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui o... Temos um portfólio ali do Alexandre. Opa, voltamos. Vem um portfólio aqui. Dando uma olhada aqui no portfólio do Alexandre, deixa eu compartilhar aqui também. Então tá show, Alexandre, maneiro. Uma pegada bem pictórica, eu gosto pra caramba. É legal separar algumas imagens que você avance um pouco mais no render, isso é uma coisa boa de ter também no portfólio. E trabalhar com as cenas mais... contando um pouco mais de história, tá? Assim, como concept, isso aqui funciona bem, tá legal. Também. Agora, a parte mais de ilustração... Isso aqui começa a funcionar um pouco menos, tá? Tanto como ilustração ou como concept, que não é o caso, né? É um estudo, né? Que você fez a partir do filme. Tá? Mas a minha recomendação é que você trabalhe em cenas com 2 ou 3 personagens, contando um pouco mais de história ali. Tá? Ou que você foque mesmo em criar um portfólio de concept, tá? Que é outra pegada. A gente vai montando o portfólio devagar, né? Então é legal fazer isso com algum planejamento. Deixa eu ver. Opa, fala aí, Jefferson. O Jefferson já é aluno, né? Ah, esse aqui tá animal, hein, Jefferson? Esse aí é exercício do curso, pessoal, que o Jefferson fez, ficou muito bom. Show de bola, cara. Foi basicamente com o processo que eu mostrei na aula passada de cenário, só que com mais horas, né? A questão é essa, ter disposição para ficar sentado as horas necessárias para levar o trabalho até onde ele tem que ir. Bacana também os estudos de concept aqui, cara. Isso aqui é outra coisa legal até de ter aqui para falar. Esse tipo de trabalho é muito diferente, cara, do que dos outros, por exemplo. Tá? Eu ia separar
Nesse caso aqui, eu separaria pelo menos em pasta, tá? Deixar um portfólio com uma pegada mais realista, como esse daqui, esse outro aqui que você fez. Tá? Esse aqui tem que avançar mais, tá? Ainda tem coisa, teria coisa para trabalhar aqui. E as coisas mais cartoons, botaria em outro portfólio ou uma pasta dentro desse aqui. Seria uma exceção àquela orientação que eu dei sobre as pastas. Aqui está tudo muito saturado, tá? Cuidado, tem essa aura fria aqui. Lembra sempre de manter a saturação baixa. Eu sinto falta também um pouco de sombra projetada. Mas está indo bem, tá no caminho. Isso é maneiro, Pablo. Teu portfólio tá indo bem. Pablo também já é aluno. Eu curti muitas armas, cara. Que tu andou um tempo fazendo um bocado, né? Estão bem legais, tá? Inclusive a apresentação tá muito boa. A prancha tá bem legal. Bem bacana isso aí. Você já está estudando 3D, já viu umas blocagens que você andou fazendo aí para cenário. Tá indo bem, cara. É só continuar que o nível do trabalho vai aumentando. E aí, conforme você for tendo os trabalhos com um nível maior, você vai deletando os outros trabalhos que não estão tão bons, por exemplo. Deixa eu ver. Vou passar aqui no outro monitor. Esse aqui já não está no nível de alguns outros, entendeu? Tem bastante coisa para fazer nesse aqui. Tá? O maior problema dele é esse fundo muito branco aqui. O branco, ele tem que ser muito bem selecionado, tá? Branco é ação plena da retina, então acontece quando você olha para o sol, a rigor, né? Quando você olha para o sol, para uma fonte de luz direta, tá? Então, tudo é cinza na pintura. O segredo é desdobrar os cinzas médios e no final, uma pitada de branco puro, né? Uma coisinha ou outra, e com preto a mesma coisa. Em retrato, quando a galera de pintura tradicional, eles falam em retrato que o branco puro é só no brilho do olho. Mas é só um exemplo, né, para você entender que o branco, quanto mais branco você tem, menor você reduz a percepção de claro e escuro da ilustração de uma maneira geral. Ó, isso aqui está bem bacana. Esse é o exercício do curso. Então é mais nessa pegada aqui, tá vendo? Você praticamente não tem branco aqui. Eu acho que inclusive aqui, não é, se eu vier com conta-gotas, isso aqui não vai ser branco. Quando você desdobra bem os cinzas médios, você tem uma percepção de espacialidade muito maior. Tá? Manda ver. Eu tentaria direcionar um pouco mais o portfólio, tá? Você não precisa ter um portfólio só de personagem, um portfólio só de armas. Mas se fosse eu faria um número maior de ilustrações que conversem entre si, tá? Com cara de projeto, como é o que estava acontecendo com essas armas aqui, tá? Tá vendo bem. Beleza. Então é isso, são os 3 portfólios que tem aqui. Pessoal, fica ligado que a gente vai avisar para a semana que vem também. A gente vai ter no mesmo horário. Mas de qualquer forma a gente vai divulgar lá na página, por e-mail também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida específica durante a semana aí, vai me mandando mensagem, ou para o Luciano também. E a gente se vê na próxima semana. É isso aí. Então é isso aí, gente. Obrigado pelo carinho. Professor, obrigado, viu? E na outra semana nós estaremos juntos. Boa noite a todos. Falou, pessoal. Um grande abraço.